Olá, está começando o nosso segundo bloco da aula de número 9 sobre escatologia. Escatologia é a parte da teologia que trata das últimas realidades, das derradeiras coisas. Aquilo que acontecerá com a aventura humana terminada a sua peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Já dedicamos 8 programas com 4 blocos, portanto 32 programinhas de 15 minutos para o tema da morte. E hoje começamos essa aula, que já está no segundo bloco, o tema do juízo. Vamos então agora analisar o primeiro texto do Antigo Testamento, um dos mais antigos, um dos livros mais antigos, o livro dos Números, que faz parte da Torá. A Torá é o Pentateuco, o conjunto dos 5 primeiros e mais importantes livros para os judeus: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nessa época, na época em que esses livros foram escritos, não havia noção de juízo particular, muito menos noção de juízo final. Realidades que acontecem, segundo a nossa fé cristã, pós-morte. Mas vamos ver as primeiras noções, se não do fato do juízo particular ou do fato do juízo universal, o julgador. Números, capítulo 14, versículo 18. Essa noção é importante porque ela se subentende. No dia do juízo, haverá um julgador? Se haverá um juízo particular e haverá um juízo final, haverá um julgador, e o julgador é Deus. Leamos todos juntos, Números, capítulo 14, versículo 18. Esse conceito que Deus respeita e que é fruto da mentalidade daquele tempo, é a posição mais antiga, mais primitiva, que vai amadurecer e vai redundar em uma outra completamente diferente. Por favor, vamos ler o texto. Vocês vão se assustar, mas estão sentados, não vão cair de costas. E como nós estamos aqui há 11 anos e já vimos esse texto dezenas de vezes, vocês não vão se chocar. Talvez os internautas, mas a explicação nós vamos ver no próximo bloco, quando começarmos a analisar Ezequiel capítulo 18. Vamos então à concepção mais primitiva que Israel tinha de Deus. Como era que ele julgava as pessoas? Como era que ele recompensava as pessoas? Como era que ele punia as pessoas? E essa recompensa era nessa vida, porque eles não tinham noção de vida eterna. Amém? Amém? Ora, se você não tem a noção de vida eterna, onde é que você vai colocar a recompensa para os bons? Nessa terra. Amém? Amém. Se você não tem noção de eternidade, onde é que você vai punir? A noção de punição dos maus vai ser quando? Nessa terra, nessa vida. Está claro? E outra ideia muito primitiva, por favor, aqui, não emitam, nunca digam, isso aqui é um absurdo. O que vamos ler agora é um absurdo. Ah, que horror, que horror, que horror. Veja, se você diz isso com os critérios atuais, você está esquecendo uma coisa. Era a mentalidade do povo daquela época. Era um povo rude. E Deus assumiu esse povo com esse pensamento. Respeita o pensamento desse povo. Tá bem, vocês não dizem que eu sou isso? Então eu sou. Eu não vou discutir isso agora, mas mais para frente eu vou pacientemente mudar a cabeça de vocês quanto a isso. Vamos então ler o texto. Prometem que não vão ficar chocados, por favor. Ninguém tem um treco. O Senhor, todos juntos. O Senhor é lento para a cólera e rico em bondade,
Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Bem, com os critérios atuais, isso é chocante, não é? Mas vejam, com os critérios atuais. Eu pediria que quem está me assistindo saiba, essa era a mentalidade do povo nos primórdios, quando Deus assumiu esse povo. Povo ignorante, povo fruto de um contexto. O contexto era um contexto de idolatria. Todos vocês, na sala de aula, lá na infância e na adolescência, tiveram aulas de mitologia. Mitologia grega, romana, egípcia. Peguemos a mitologia grega. Quem lembra de Zeus, de Afrodite, Netuno, Poseidon, etc. O Olimpo, né, que era a morada dos deuses, era repleto de deuses. E os deuses tinham inveja entre si, brigavam entre si. E no mundo dos mortais, quem não adorasse os deuses, quem não fizesse sacrifícios, era fruto da ira dos deuses, que mandavam castigos, tempestades, maremotos, terremotos, raios. Lembram disso? Lembram disso? Pois bem, essa mentalidade também tocava os judeus, que tinham essa concepção de maldição. A família está amaldiçoada, porque os pais fizeram um pecado, cometeram pecados, e agora os filhos estão sendo punidos. Tome, bem feito, seu filho vai sofrer, seu neto vai sofrer, seu bisneto vai sofrer, etc. Primeiro dado do Antigo Testamento. Deus respeita. Respeitar não quer dizer concordar. Vamos ver depois, no livro de Ezequiel, que o pecado dos pais não pode ser punido nos filhos. Os filhos não podem pagar pelo pecado dos pais. A responsabilidade individual, cada um vai responder pelos seus atos. Se o pai é bom e o filho é mau, o filho vai pagar pelo pecado dele, e não o pai. Se o pai é mau e o filho é bom, é o pai que vai ser punido, e não o filho. Então vamos ver de novo, Números capítulo 14, versículo 18. O Senhor é lento para a cólera, rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e o pecado, mas não tem por inocente o culpado, e castiga a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração. Agora vamos a um texto onde Deus fala de forma muito parecida, quando ele entrega as tábuas da lei a Moisés, a narrativa dos 10 mandamentos da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versículos de 4 a 5. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto. Agora vem o que interessa. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Graças a Deus ninguém está chocado aqui. Graças a Deus ninguém teve um ataque do coração, graças a Deus. Mas atenção, a explicação já foi dada. Deus se apresenta como aquele que o povo tem já uma visão preconcebida. Deus julgou, vocês pensam que eu sou isso? Então, eu sou o único Deus. Se a visão de vocês a meu respeito é essa,
por enquanto eu respeito. Eu sou esse Deus que vocês pensam. Ficou claro? Ficou claro? Muito bem. Agora, vamos ao livro do profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 19, a ideia da recompensa dos atos. Mas vejam, até agora, essa recompensa não é após a morte. Os textos do Antigo Testamento que estamos a investigar ainda não tratam disso. Leiamos todos juntos, Jeremias 32, 19. Sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com sua conduta e os frutos de seus atos. Já perceberam alguma mudança? Nos dois textos que nós citamos, dos Números e do Êxodo, não era assim. Os filhos iam receber a paga dos atos dos seus pais. Mas aqui não. Por favor, para retribuir a cada um de acordo com sua conduta. Sua, não a do seu pai, não a do seu avô, não a do seu bisavô, com sua conduta. Então, o que é que nós temos aqui? Contradição, evolução. Lembram da frase de Jesus? Eu não vim abolir a lei, vim levá-la à perfeição. Dente por dente, olho por olho, está no Antigo Testamento ou está no Novo? No Antigo. Amai-vos uns aos outros, amai os vossos inimigos. Está no Antigo Testamento ou no Novo? No Novo. Há contradição entre ambos? Evolução. Dente por dente, olho por olho, era a mentalidade do povo, que Deus respeitou. Amai-vos uns aos outros é o mandamento de Deus para esse povo. O povo evoluiu, a lei amadureceu, a lei aperfeiçoou. Eu não vim abolir a lei. Jesus não veio abolir dente por dente, olho por olho. Ele veio levar isso à perfeição. Ficou claro? Ficou claro? Então isso de dizer, o Deus do Antigo Testamento, que Deus irado, que Deus isso, que Deus aquilo outro. A concepção de Deus do Antigo Testamento traduz a fé primitiva de um povo, e Deus respeita essa convicção e vai paulatinamente educando o povo até uma ideia amadurecida a respeito da justiça de Deus, da ira de Deus. E já vimos aqui a ira de Deus, o que significa a fúria de Deus, a vingança de Deus, etc, etc. Palavras que, à luz do Novo Testamento, têm um significado completamente novo, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Está terminando o segundo bloco. Não saia daí, porque no terceiro bloco vamos chegar agora ao livro do profeta Ezequiel. Até lá!